que já deu o seu positivo aqui para os servidores, que faça também, né, essa sensibilização com o líder do PT. Então, nós aqui estamos, só para lembrar quem está nos acompanhando, nós estamos fazendo a discussão dessa audiência pública para discutir a PEC 555 e a sua importância com relação para a consolidação da aposentadoria e com a presença das diversas entidades que estão aqui presentes, e, portanto, queria passar agora para o doutor João da Silva dos Santos, diretor de Assuntos Parlamentares do Sindifisco Nacional, e, portanto, aqui representando o senhor Pedro Tolentino Filho. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, deputada Eliana Novaes, presidente dessa mesa. Em nome de quem cumprimento os demais parlamentares. Boa tarde, Margarida Lopes. Boa tarde, Givanildo Aquino, presidente da ACEFIP do Ceará. Em nome de quem cumprimento os demais companheiros da mesa. Recorrendo à deputada Eliana Novaes, que no começo da sua fala, falou que esta PEC já está madura para ser aprovada. E todos nós sabemos disso. São vários os argumentos. Argumentos estatísticos, e a gente não vai delimitá-los aqui. Todos sabemos que a arrecadação da contribuição previdenciária do aposentado e pensionista é ínfima em relação ao total, não só da arrecadação previdenciária, como também em relação à arrecadação federal. Para vocês terem uma ideia, representa menos de 0,5%, representa 0,24% da arrecadação tributária anual. Menos de 0,5%. E já foi falado aqui, o governo a todo momento desonera folha de pagamento, desonera grandes empreendimentos, etc., etc., quando são deixados de arrecadar bilhões de reais. Então, a desculpa de arrecadação não existe. Sobre o ponto de vista legal, sobre o ponto de vista do direito, também é uma afronta à nossa Constituição. Porque todos sabemos que a contribuição, ela é vinculada. Uma contribuição, diferentemente do imposto, ela tem um objetivo. Qual seria o objetivo da contribuição? No caso, previdenciária. O servidor, a pessoa, se aposentar ou ganhar uma pensão. Não existe esse objetivo. Então, é uma farsa, é uma afronta à nossa Constituição e ao nosso sistema legal. Então, vamos para resumir. Queria chamar a atenção dos senhores deputados federais presentes que atuam no Congresso Nacional. Eu sou diretor de Assuntos Parlamentares do Sindifisco Nacional e estou toda a semana no Congresso Nacional. E, no mínimo, 2 semanas por mês, a gente faz o trabalho em prol dessa PEC. Tanto é, como já foi dito, existe mais de 350 requerimentos nesta legislatura, em prol da PEC. Todos os líderes assinaram os requerimentos para que a PEC entrasse em pauta, à exceção do líder do PT. Já tivemos com o presidente da Câmara, inclusive com o anterior, o deputado Marco Maes, e com o deputado Luiz Henrique, só com o Luiz Henrique 2 vezes, no conjunto das entidades, e ele prometeu encaminhar o assunto. Então, a gente conclui, deputados federais, o senhor Arthur Bruno, Raimundo Gomes, Chico Lopes, o problema não é impedimentos outros, fáticos, estatísticos, ou mesmo de direito, é de vontade política. O problema não é, inclusive, no legislativo. A maioria do legislativo, o conjunto dessas entidades que estão aqui presentes, já convenceram os deputados, a maioria dos deputados, que essa PEC deve ser aprovada. Aí é vontade política do governo. E, claro, do governo executivo, junto com suas bancadas, que são maioria no Congresso Nacional. Então, as entidades aqui estão de parabéns, estamos nessa luta, vamos continuar nessa luta,
Concito a todos aqui presentes, a todas as entidades, que continuem em outros estados, inclusive, porque, como disse a deputada Eliane Novaes, a PEC está madura. E não existe obstáculos fáticos, existe má vontade política do governo, com sua bancada no governo, de aprovar essa PEC. Vamos todos à luta. Muito obrigado. Convidar para fazer uso da palavra o senhor Marcelo Oliveira Maciel, presidente da Delegacia Sindical do Ceará, do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, e representando o Fórum Permanente em Defesa do Serviço Público. Bom, boa tarde a todos e todas. Inicialmente, eu gostaria também de cumprimentar a todos os integrantes desta mesa, na pessoa da nossa querida deputada Eliane Novaes, que tem sido aqui uma voz e tem sido sempre aquela deputada que colocou o seu mandato em defesa do serviço público. Todas as vezes já tivemos em várias oportunidades aqui nessa casa, e sempre a deputada Eliane Novaes quem tem aberto as portas para que a gente possa trazer essas discussões tão importantes, não só para o conjunto de servidores públicos, mas para toda a nossa sociedade brasileira. Hoje, cada um de nós aqui nessa mesa, nós somos muito além de representantes das nossas próprias categorias, né? Hoje, além de ter a honra de estar aqui representando o nosso Fórum Permanente em Defesa do Serviço Público, um fórum que foi criado aqui por um grupo de entidades representativas de servidores públicos, e aí eu queria também aproveitar para destacar aqui a presença de algumas entidades, como é o caso do Simpress, o caso da ANFA Sindical, do Sindait, o Sinal. São companheiros que fazem parte desse fórum e que estão sempre presentes nessas grandes discussões, né? Então, além de ter a honra de representar este fórum, também tenho a honra aqui de representar a nossa categoria de auditores fiscais da Receita Federal do Brasil, aqui no Ceará. E nós aqui hoje, nós somos muito além de representantes dessas categorias. Nós somos aqui porta-vozes de milhões de servidores e servidoras que estão espalhados por esse Brasil inteiro, né? As minhas palavras aqui, eu não vou fazer nenhum aprofundamento técnico e teórico, pois aqui já foram feitas algumas análises e nós temos pessoas aqui que têm esses dados muito mais aprofundados do que eu. Então, alguns enfoques já foram dados, tenho certeza que mais enfoques nesse aspecto serão dados. E eu só queria dizer que a aprovação da PEC 555 é, antes de qualquer outro argumento, uma questão de justiça, né? Uma justiça para aposentados e pensionistas, milhões de homens e mulheres que, ao longo de toda a sua vida laboral, colocaram a sua força e o seu conhecimento para pôr em funcionamento a máquina pública. Com as suas contribuições, esses colegas já custearam a aposentadoria de gerações anteriores e hoje, por força de lei, se veem obrigados a continuar contribuindo, fazendo contribuições previdenciárias, né? O regime que nós, servidores públicos, contribuímos é um regime de contribuição solidária, é um pacto intergeracional, onde uma geração contribui para custear a aposentadoria de outra, que, por sua vez, também já contribuiu para custear a aposentadoria de uma outra anterior. Então, por isso, nada mais justo que, após a aposentadoria, esses colegas parem de contribuir. Não tem sentido se cobrar contribuição previdenciária de quem já, durante toda a sua vida laboral, contribuiu e custeou a aposentadoria de outros, que naquela época estavam aposentados. Esse é o nosso regime de contribuição, que, infelizmente, após a reforma da Previdência, foi introduzido aí o regime de previdência complementar e quebrou esse regime para o conjunto dos servidores públicos.
Então, a PEC 555, ela busca restabelecer essa situação de uma forma gradual, quer dizer, não é a situação ideal, como já colocou aqui a nossa deputada Eliane Novaes, porque ela propõe uma redução de 20% no valor da contribuição do servidor aposentado a partir de 60 anos e extinguindo-se totalmente quando completar 65 anos, né? Essa luta pela aprovação da PEC 555, ela tem sido árdua, ela tem sido longa, ela tem sido de todas as entidades que representam os servidores públicos que há anos estão totalmente empenhados tanto em energia física quanto em recursos financeiros e aguardam ansiosamente essa vitória que eu tenho certeza que um dia chegará, né, deputado Raimundo Gomes de Matos, deputado Chico Lopes, deputado Arthur Bruno, que também foi um dos que, durante a luta contra a aprovação do FUNPRESP, já colocou aqui, né? Se dependesse da nossa bancada federal do Estado do Ceará, o FUNPRESP não teria sido aprovado. Essa luta foi uma luta que, aqui no Ceará, foi encabeçada pelo nosso fórum, por essas entidades que compõem o Fórum Permanente, hoje Fórum Permanente em Defesa do Serviço Público, mas iniciamos como um fórum em defesa da Previdência Pública. O fórum hoje, o Fórum Permanente em Defesa do Serviço Público, ele é uma consequência do Fórum em Defesa da Previdência Pública. Então, há anos essas entidades vêm colocando todas as suas energias e milhões de recursos na luta pela aprovação da PEC 555. Os servidores e toda a sociedade brasileira, também já foi falado aqui, esperam que esse governo, o governo que foi eleito aí com o voto de milhões e milhões de servidores públicos e que tem promovido desonerações bilionárias nas contribuições previdenciárias sobre a folha de pagamento na parte dos empregadores, né, que ele também volte a sua atenção para os milhões de servidores e servidoras públicas que estão espalhados em todos os cantos do nosso país. Infelizmente, eu tinha preparado aqui, pontuado a minha fala, para terminar fazendo um apelo efusivo ao líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães. Infelizmente, para nossa decepção, o deputado não tem comparecido a essas discussões. Infelizmente, nós temos procurado aqui, o fórum, as entidades que representam o fórum, já procurou o deputado Zé Guimarães por diversas vezes aqui, e o deputado, infelizmente, não tem enfrentado essa discussão, né? Não sei se por total falta de argumentos, porque, como já foi colocado aqui por vários colegas aqui na mesa, não tem argumentos para sustentar essa cobrança previdenciária de aposentados e pensionistas. Então, termino aqui a minha fala, não conclamando o deputado, porque infelizmente faltou aqui a nossa audiência pública, mas lamentando a falta do deputado para fazer essa discussão e a falta da assinatura dele nessa relação de líderes que pedem que a PEC 555 entre na pauta de votação da Câmara Federal. Muito obrigado. Obrigada, Marcelo, e por trazer, né, mais uma vez essa reflexão. Eu acho que os deputados que estão aqui, com certeza, vão transmitir ao deputado Zé Guimarães que precisa se aproximar, né, de matéria tão importante, não só para o Estado do Ceará, né? Essa matéria é para o povo brasileiro e, portanto, eu acredito que um dia o deputado também será aposentado e precisará, né, ter aprovado isso juntamente com os demais colegas. Portanto, a gente nunca lembra que um dia a gente pode ser um desses, né, aposentados. Mas vamos aqui. Próximo será o senhor Givanildo Aquino da Silva, presidente da Associação Cearenses Auditores da Receita Federal do Brasil. Deputada Eliane Novaes, deputado Dedé Teixeira, cumprimento-os, inclusive por terem concordado com o nosso pleito, nosso da CEFIP e outras entidades, para que essa audiência fosse realizada. Aos deputados federais,
cumprimento na pessoa do Chico, e aos demais membros da mesa, eu cumprimento o João Santos, estarei cumprimentando os demais. Partido dos Trabalhadores. Muito legal isso, né? Partido dos Trabalhadores. Será que nós somos trabalhadores, servidor público? Faz parte desse contexto? A pergunta vem do seguinte: essa contribuição foi criada porque o PT quis. Essa contribuição não acaba porque o PT não quer. Simplesmente isso. Dizendo mais claramente, a cúpula do PT não quer. Porque entre esses 351 deputados que assinaram o requerimento, vários deles são do PT. Mas o governo não permite que isso vá adiante. O mais estranho é que no governo FHC, o PT foi nossa força, nosso baluarte na defesa dos trabalhadores do serviço público. O Lula assumiu o governo, isso deixou de ser interessante, importante. E restou isso que muitos já comentaram, que com relação a se aposentar e ter que contribuir de novo como se fosse obter uma outra aposentadoria. Vamos continuar o nosso apelo e nossa luta em busca dessa vitória, apesar do Zé Guimarães. Obrigado. Obrigada, Giovanildo. E vamos chamar agora o senhor Edson Guilherme, presidente do Instituto Movimento dos Servidores Aposentados e Pensionistas, MOSAP. Boa tarde a todos e a todas. Quero saudar e agradecer à deputada Eliane Novaes, primeiro pela presidência dessa sessão aqui hoje realizada em Fortaleza, na Assembleia Legislativa. Quero agradecer também o deputado Dedé Teixeira, que tão logo surgiu a ideia de fazer esse encontro, essa audiência pública aqui na Assembleia Legislativa do Ceará, nós ligamos. Quando eu digo nós, foi o Gentil Teixeira, da Associação dos Auditores Fiscais do Estado do Ceará, a associação que ligou para o deputado Dedé Teixeira, logo no mesmo dia, e se juntou também ao pedido do Givanildo e da Anfip, e nós do MOSAP. Fizemos uma correspondência ao deputado Dedé Teixeira para que ele solicitasse à presidência dessa casa a realização desta auditoria, desta audiência pública. Eu ouço todos os dias audiência pública, porque eu sou da casa. Eu pertenço ao Senado Federal, sou aposentado de lá, portanto, por isso que a gente, de vez em quando, vai ficando velho, vai esquecendo algumas coisas boas em troca de algumas outras coisas muito menos interessantes quando a gente não está mais na casa, infelizmente. Bem, eu queria cumprimentar todos os senhores parlamentares que aqui estiveram, já falaram. Quero cumprimentar todos os diretores, presidentes, representantes das entidades, em nome do Instituto MOSAP, que nasceu em 92, antes, portanto, da revisão constitucional determinada pela Constituição Cidadã de 88, para uma revisão daí a 5 dias. E o MOSAP surgiu exatamente para quê? Para buscar uma harmonia entre as entidades com 3 princípios fundamentais, que foram
a paridade, inserida na Constituição de 88, a integralidade de vencimentos, inserida na Constituição de 88, e a não contribuição para a Previdência Social, também inserida na Constituição de 88. E eu, nesse momento, tenho a satisfação de poder saudar o senador Mauro Benevides, deputado federal, senador e deputado que sempre esteve conosco em todas as nossas lutas, lá no Congresso Nacional. Portanto, a saudação do Mozart. Mas eu queria dizer a vocês que tudo já foi dito. Nós tivemos uma audiência na Câmara dos Deputados em março, com o presidente Henrique Eduardo Alves. Naquela oportunidade, ele condicionou a votação da PEC à anuência dos líderes partidários. Pois bem, nós temos 23 líderes partidários dos 24 líderes partidários. Nós temos 351 parlamentares, já foi dito aqui, mas não custa repetir, que já fizeram o requerimento individual, aquele requerimento que o parlamentar, enquanto parlamentar, dirige-se à presidência da Casa solicitando a pauta. E dentre eles está o deputado José Guimarães, que o fez em dezembro de 2012. E ele fez esse requerimento. Pois bem, como, lógico que ele não era líder, o Arlindo Chinaglia, que é favorável a essa nossa tese, também como líder do governo, está tendo dificuldades também para conduzir essa matéria junto ao governo. E o próprio José Guimarães, deputado José Guimarães, muitas e muitas vezes estivemos no gabinete e estive no gabinete. Porque numa sexta-feira à tarde, num determinado momento, eu, sabendo que ele estava lá, eu me dirigi ao gabinete. Falei por 3 vezes. Na segunda vez, ele já estava muito interessado em, quem sabe, assinar esse requerimento, tendo em vista algumas colocações que eu havia feito. Mas na terceira vez, infelizmente, quando ele adentrou de volta para o gabinete, deve ter ligado para a ex-senadora Ideli Salvati, deve ter ligado na Casa Civil e deve ter ligado, não sei se foi nesse momento, ao Ministério da Fazenda e ao Ministério do Planejamento. Não, minha gente, vocês não podem deixar que essa matéria avance no Congresso Nacional. Ora, que independência é esse poder legislativo? Eu quero fugir um pouco do assunto, talvez, aqui, porque está muito claro para todos nós que nós precisamos fazer pressão, que nós precisamos fazer mobilização, mas isso nós já estamos fazendo há muito tempo, até cansados já estamos. Tanto que numa sexta-feira de tarde, aqui na Assembleia do Ceará, nós estamos aqui reunidos discutindo, ao invés de nós estarmos tomando as nossas caipirinhas, ou etc. e tal, nós estamos aqui. Nós estamos aqui para quê, minha gente? Para sensibilizar os parlamentares que aqui estão hoje? Não. Nós viemos aqui pedir justamente aos parlamentares que aqui comparecessem, que possam e tenham a oportunidade de, no Congresso Nacional, através da tribuna ou da Câmara e até do Senado, a exigir a aprovação dessa matéria, porque ela é flagrantemente inconstitucional. Isso foi provado, está provado por inúmeros pareceres. E o Congresso Nacional, infelizmente, em 2003, aceitou essa inconstitucionalidade, porque fere o artigo 60, parágrafo 4º, item 4º, e lá ofende as nossas garantias individuais.
pelo artigo 5º da Constituição, item 36. E por aí afora. Argumento nós temos demais. Nós precisamos justamente buscar os parlamentares que estão ao nosso lado para que façam pressão, façam discursos, tal qual fez o senador Rubem Figueiró do Mato Grosso do Sul, há não muito tempo, há um mês mais ou menos, e que nós mandamos a todas as entidades. Parlamentares na Câmara dos Deputados, também a gente suplica para que façam algum discurso, porque muitos parlamentares com os quais a gente fala, eles às vezes não sabem de que se trata a matéria. Ou se dizem isso para a gente, talvez seja um subterfúgio para fugir da situação. Não é? Bem, então eu estou falando com o coração de um aposentado. Eu talvez nem precisasse estar discutindo essa matéria. Porque nós temos a paridade, é tão importante ou até mais importante do que essa contribuição. Só que tem uma coisa, essa é uma contribuição iníqua, essa é uma contribuição sem causa, essa é uma contribuição que nós não sabemos onde é que está o resultado dessa contribuição. Saber, nós sabemos. Ela está no Caixa Único, está no Tesouro Nacional e é para pagar juros escorchantes da dívida pública brasileira. Então, motivos nós temos. E é apenas, eu queria só fazer uso dessa palavra, para agradecer os parlamentares que nos atenderam nesse convite. E o senador Mauro Benevides, em muito boa hora, está aqui, porque eu sei da força que ele tem lá dentro do Congresso Nacional. Ele foi presidente do Congresso, ele foi presidente do Senado, é um deputado extraordinário na Câmara, portanto, todas as condições ele tem, já com a experiência vivida tão brilhantemente na política brasileira, que eu acho, senador, que eu acho, senhor deputado, que o senhor teria condições de chegar aos mais jovens, aos mais novos, e dizer: minha gente, vamos fazer justiça, vamos resgatar a Constituição, porque ela foi conspurcada, e inclusive no Supremo Tribunal Federal, quando se julgaram as ADINs, também o Supremo não julgou sob a ótica jurídica, mas sim da necessidade de fazer caixa para a Previdência, porque ela estava sendo dizimada e talvez até faliria se não houvesse essa contribuição. E o presidente Lula, quando veio aqui em 2007, não me lembro bem, aqui no Nordeste, e afirmou que não há déficit da Previdência. Ora, se o presidente Lula afirma um negócio desse, por que nós temos que estar esperando tanto para os nossos líderes, e principalmente para o líder do PT hoje, a aceitar essa nossa tese? E nós não queremos. Nós estamos aqui pedindo para que ele assine o requerimento, não para dizer que está aprovando, não, mas pelo menos para permitir que o Congresso possa realizar as suas prerrogativas, que é de discutir e de votar matéria. Nós precisamos, de uma vez por todas, solicitar e apoiado pela sociedade, que os poderes realmente sejam independentes. É por isso que nós estamos aqui na Assembleia Legislativa, com o apoio de todas as entidades. E aqui tem gente que veio do Brasil inteiro. Tem gente que veio de Brasília, gente que veio do Rio Grande do Norte, que vieram de São Paulo, que vieram do Paraná, que vieram do Nordeste quase todo,
Estão aqui para quê? Para tentar sensibilizar a classe política que ela tem o poder e que ela não pode esquecer e nem fazer de conta que eles estão submetidos ao Palácio do Planalto. Isso tem que acabar. Não que o Congresso não tenha que atender. Tem que atender, sim, mas tem que discutir e não ter medo de votar. Eles têm que discutir. É isso que nós queremos. Ano que vem tem eleições. Obrigada. E nas eleições, o servidor público, o trabalhador brasileiro, como um todo, que aqui também tem um tema do fator previdenciário, e tem outro tema também, que seria o reconhecimento da reposição salarial para quem ganha acima de um salário mínimo, também o mesmo índice para quem ganha salário mínimo. Isso é o mínimo que se pode exigir e buscar de justiça nesse país para os trabalhadores, para os servidores que ajudaram a construir esse país. E é um país grande. E se for grande, nós também temos responsabilidade sobre isso. E é isso que nós queremos reconhecer. Nós queremos o reconhecimento. Nós não queremos privilégios, mas nós queremos o reconhecimento daquilo que nos é direito, daquilo que nos foi direito. Porque nós não pedimos nada de mais e nada de menos. Nós simplesmente nos submetemos às regras que estavam postas quando nós entramos no serviço público brasileiro. Obrigada. Então nesse particular, nesse sentido, que eu me manifesto aqui em nome de todas as entidades que compõem o MOSAP. Agradeço a todos vocês, peço desculpas pelo alongamento, mas precisamos fazer com que o deputado José Guimarães se sensibilize, permita que nós possamos discutir a matéria. Se nós perdermos paciência, se nós ganharmos, é vitória nossa. Obrigada, seu Edson, presidente do Instituto Movimento Servidores Aposentados e Pensionistas, MOSAP, que fez aqui, eu acho que resumiu tudo aquilo que todas as entidades querem falar. Eu acho que, do fundo do coração, o deputado Mauro Filho, Mauro Pai, desculpa, porque o companheiro Mauro Filho é meu colega, Mauro Pai, senador, eterno senador do nosso Brasil e do Ceará, mas que, nesse momento aqui, esses servidores públicos que estão aqui presentes, essas entidades representativas, os deputados que estão apoiando aqui, se sentem um pouco distante daquilo do líder do governo, o deputado José Nobre Guimarães, que poderia estar aqui se comprometendo em nos ajudar, porque todos eles, tantas entidades representativas, com cada um desses aqui, e que estão na mesa também, ajudaram a construir esse governo que está posto aí. E, nesse momento, o que está acontecendo é que o líder de governo está dando as costas para essa sociedade que trouxe esse governo do povo para discutir matéria tão importante, né, para a sociedade brasileira. Então, eu queria, deputado, senador Mauro Benevides, o senhor que tem a ética na política, que tem essa capacidade de dialogar, fica aqui também o nosso apelo para que isso, a partir aí já tem uma fala, que o senhor não pegou, mas a fala do deputado federal Gomes de Matos, que já fala que a gente, esse momento, tem algumas matérias na Câmara, de prioridade já, né, que acha prudente que a gente comece essa mobilização a partir de outubro, e aí, para não prejudicar, né, não colocar essa matéria e seja prejudicada, e comece da estaca zero, e a gente começa a fazer a mobilização. Isso não nos impede que os parlamentares comecem a conversar agora, mas no sentido de colocar a matéria a partir de outubro na pauta de votação. Então, eu queria passar para o deputado Mauro, e, em seguida, a gente passa para os demais. Obrigada. Alô? Bom, meus caros amigos, nossa presidente Eliane Novaes está aqui dirigindo esses trabalhos, os colegas da bancada federal que estão aqui,
começar ali pelo Gomes de Matos, que já falou, pelo Arthur Bruno, que se não falou deve falar, Chico Lopes, que foi meu professor em outras eras. Outras eras. E aqueles colegas que fazem essa mobilização. Olha, amigos, prestem atenção. Esse trabalho que vem sendo levado a efeito a partir de 2006, quer dizer, 7 anos já transcorreram, 7 anos. E eu fiquei atento ao que estava dizendo, a todas as palavras do meu amigo Edson, porque eu vou dizer a vocês, quando se reunia a comissão, e ele nem se lembra mais, eu fazia parte da comissão, Mauro Benevides, as duas fazia parte da comissão especial. Ressalte isso aí, a comissão especial fazia parte. E em toda a mobilização que se fazia para decidir, ele vigilantemente avisava o meu gabinete, e quando eu fazia aquele trânsito entre o meu gabinete e o plenário, ele fazia aquele aceno, vem cá. Eu ia então para a comissão, dava a minha opinião, assinava, sobretudo garantia a presença, para que com a presença se caracterizasse a realização da sessão de uma comissão especial, como a que reuniu os pareceres, e depois a luta para que os signatários do parecer não deixassem de firmar o documento para garantir ao mesmo a legitimidade, para que nós agora tivéssemos autoridade para reivindicar do presidente Henrique Eduardo Alves, que não deve se dobrar à vontade de ninguém, porque quem manda nessa história é o plenário da Casa. E o plenário da Casa pode decidir essa matéria com 308 votos e garantiria, portanto, a manifestação no primeiro turno e 5 dias depois, no cumprimento do interstício, 5 dias depois, nova votação, e aí eu acredito, nós teríamos chancelado essa postulação que se arrasta há 7 anos. 7 anos, vinha conversando aqui com o Chico Lopes também, de 7 anos me fez lembrar aquela história que dizia assim, dos raros poemas românticos do Camões, há 7 anos de pastor, Jacó se via Labão, pai de Raquel, Serrana Bela. Mas não se via o pai, se via ela, que a ela só por prêmio pretendia. Eu dizia, então, se fluir esse prazo de 7 anos, nós não vamos servir ao patrão, não. Vamos servir realmente a uma causa, é a essa causa dos aposentados, pensionistas de todos, mas não podem mais estar submetidos a esse crivo exorbitante do poder público. Então, trazendo uma experiência de alguns anos, e aí devo entrar agora numa parte mais didática. Além da inserção dessa matéria na ordem do dia e outras matérias que tramitam já há algum tempo, eu estou trazendo para vocês aqui algo de muito significativo que guarda uma similitude com o que vocês pretendem. É possível, se não quase certo, que na próxima semana seja incluída na pauta uma matéria que tem também 8 anos de tramitação. Vou dizer para vocês aquilo que é chamado lá a PEC da Bengala. É aquela... Hein? Não é o nosso caso, claro, nem o Chico Lopes, nem meu. Chico Lopes foi meu professor. Bom, essa PEC da Bengala favorecerá realmente ao Poder Judiciário, aqueles que integram o Poder Judiciário, como, naturalmente, no cômputo do tempo de trabalho funcional, os magistrados poderão permanecer mais 5 anos. Em vez dos 70 anos, se transferem para 75 anos. É uma postulação que vem ainda ao tempo do presidente Michel Temer, quando ele dirigiu a Câmara dos Deputados, e, consequentemente, vai, pela informação que tenho, significa a inserção dessa matéria para a decisão já na próxima semana. Quer dizer, já se vai abrir um precedente que, nele, no embalo desse precedente, nós podemos perfeitamente colocar essa postulação que é de interesse geral. Agora, o que me comove, o que me sensibiliza, é porque o Edson várias e seguidas vezes falou, sabe o quê? Em Constituição, em Constituição, em Constituição. Vocês viram como ele falou várias vezes? Falou ou não falou em Constituição? Vocês precisam saber que a Constituição completa
na próxima semana, 25 anos de existência. Mas não está mais entre nós, porque está nos braços de Deus, o grande Ulisses Guimarães, aquele homem que se ergueu, no dia 5 de outubro de 88, às 15 horas, e exibiu o primeiro exemplar. Eu estava ao lado dele, meus amigos. Vocês sabiam que eu estava ao lado dele? Vocês se lembram disso? Eu estava ao lado dele. Sabe por quê? Porque a Constituinte entendeu de me eleger primeiro vice-presidente da Constituinte, ao lado de Ulisses todo o tempo. E essa circunstância vai me fazer, de uma hora para outra, alvo de homenagens que estão programadas pela OAB Nacional e dizem também que pelas duas casas do Congresso Nacional. Mas essa homenagem não deve ser a mim, ao Ulisses, sim, mas, sobretudo, ao sentimento espelhado na Constituição. E esse sentimento, espero que eu vou dizer, esse sentimento significa o quê? Como ele proclamou altissonantemente. Esse sentimento que ele proclamou, que ele disse a Constituição exalta, são os direitos de cidadania. Essa é a grande mensagem da Carta. E nesses direitos de cidadania, sem dúvida alguma, estão os direitos que, nesse momento, as duas categorias postulam decididamente, com o nosso apoio, com o apoio do Raimundo Gomes de Mato, com o apoio do Arthur Bruno, o Arthur Bruno disposto a enfrentar qualquer dificuldade de natureza partidária para se integrar a uma causa, que é essa causa que nós nos propusemos a defender. Chico Lopes, já no programa de rádio que nós fizemos conjuntamente hoje, já reafirmava a sua intenção. Enfim, eu acredito que um trabalho persuasivo que venha a ser feito junto à nossa bancada, nós vamos sensibilizar todos os 22, para que a Câmara dos Deputados, na bancada do Ceará, nós nos proclamemos inteiramente identificados com uma causa. Essa não é a causa nossa, é a causa exatamente de uma comunidade que se sente espoliada exatamente nesse desconto que não tem nenhum cabimento, é uma injustiça clamorosa que atenta realmente pelo direito daquele cidadão que, depois de tantos anos de serviço público, ele não mais está prestando os seus serviços no cotidiano das suas atividades laborais. Portanto, a minha presença nessa reunião hoje, diante dos colegas que aqui estão, é para reiterar a todas as entidades que se congregam nesse momento. A esse Edson que tem constantemente em contato comigo, reclamado: Mauro Benevides, você já foi isso, já foi presidente do Congresso, interceda, você que é vice-presidente da Comissão de Justiça. Eu digo, mas já a Comissão de Justiça já se manifestou, Comissão Especial já o fez. O que posso fazer e farei, já nessa segunda-feira, é clamar da tribuna, presta atenção, vocês, presta atenção, vocês, com a graça de Deus, liguem a TV Câmara na segunda-feira, após às 14 horas, 14h10, 14h15, e aqui eu já estarei naquele momento, para confirmar aquilo que eu agora estou dizendo. Não é uma mensagem meramente de interesse pessoal, porque no discurso que eu espero fazer, eu vou dizer que estou falando em nome da bancada do Ceará. E quem tiver contra, se acuse, vai dizer, quem quiser, se acuse que não está a favor da balança. É essa a nossa posição. É a posição firmada já pelo Gomes de Mato, pelo Arthur Bruno, pelo Chico Lopes e por mim próprio. Agora, é uma batalha árdua, porque esse já passa a ser um detalhe regimental. Para que garantamos essa aprovação, vocês que lideram, o Edson que está lá todo dia conosco, precisa saber o seguinte: para nós garantirmos os 308 votos, e falo com a experiência de quem lá em cima olhava lá para o plenário e via essas vacilações, essas manifestações, ora favoráveis, ora contrárias. É preciso que nós tenhamos condições de reunir na sessão em que for submetida a voto a PEC, que aí está, a 555. Nós teremos que reunir, caros amigos, não apenas os 308 votos necessários, não. Nós temos que levar ao plenário, olha que é a experiência de um homem que já tem 3 ou 4 mandatos, né, Chico Lopes? 3 ou 4 mandatos? Não vamos falar por aí negócio de 11 mandatos, não, que essa coisa é demais. Nós estaremos arregimentados para levar ao plenário 380
para termos a garantia dos 308, que alguém vai votar contra, alguém vai fazer abstenção, enfim. Essa experiência e o tirocínio que eu quero legar para vocês agora. É isso. Vamos nos mobilizar para assegurar a presença em plenário desse número, para que não nos louvemos apenas naqueles 308 que garantirão, porque as deserções poderão ocorrer por força de pressão dessa ou daquela liderança. Mas se reunirmos 380, nós teremos aquela rebelião cívica, é a explosão do plenário para garantir a aprovação da PEC 555. Muito obrigado. Obrigada, deputado Mauro. E aqui a margem dada pelo deputado federal Gomes Matos foi 400, eu já estou quase acreditando que é 400, para a gente não correr o risco. Como só tem mais uma mulher para falar na mesa, eu vou pedir aos senhores para já passar a palavra para a Rita. A Ritinha bacana, nossa Rita de Cássia, que está aqui, é presidente da Associação dos Servidores da Educação do Estado do Ceará e está aqui representando o nosso sindicato, o MOVAS, Sindicato dos Servidores Públicos do Estado do Ceará. Como eu sou pequenininha, vou ficar de pé. E o trabalhador, ele gosta sempre de falar em pé, né? Somos educadores e temos o hábito de estar em pé. Eu sou Rita, funcionária da educação, estou como presidenta da SEC, estou aqui representando o MOVAS e também sou do Fórum Unificado dos Servidores, das Associações e Sindicatos do Estado do Ceará. Parabenizar esse momento que 2 semanas atrás tentamos lotar a comissão e a gente não conseguiu. Quando foi aprovada a mensagem 7.460 aqui da Previdência Complementar, a Previdência própria aqui, e infelizmente nós tivemos, e felizmente ao mesmo tempo, tivemos a deputada Eliane Novaes tentando convencer, clarear a mente do parlamento, daqui da Assembleia, e a gente não conseguiu, mas vocês conseguiram trazer o Senado Federal aqui. E isso, gente, parabéns, porque aqui dentro, nós que somos servidores, nós que somos eleitores, nós não conseguimos olhar olho no olho a quem a gente confiou e colocamos aqui para nos defender. E vocês conseguiram, está aqui o deputado federal Raimundo, o deputado Arthur Bruno, o deputado Chico Lopes, né, que foi professor aqui do deputado Mauro, que eu fiquei aqui, estou encantada, assim, a juventude do Mauro Benevides, né, do deputado Mauro Benevides. E isso é muito importante, ele está aqui dando esse depoimento do professor Chico Lopes, o qual que vai estar lá no Senado defendendo quando ele diz, vamos garantir 380 e o companheiro fala 400. E a gente nós não conseguimos aqui na Assembleia Legislativa. Infelizmente, os deputados aqui, a maior parte, eu acho que é mais de 70%, né, que o governo manda e ele obedece. E pelo que eu vi aqui dos deputados que falaram, eles não vão ser mandados, eles vão defender essa PEC. E eu não vou me alongar, porque quem está aí está ansioso para expressar e para que os deputados federais levem mais ferramentas, mas se apropriar a ansiedade minha e de vocês. Agora, parabéns, obrigada por essa oportunidade, deputada. Parabéns vocês, que possamos acreditar que quando chegar lá não vão tremer na base, que os aqui tremeram. Os daqui, infelizmente, foram covardes conosco. A gente confiou, depositamos a confiança, como nós fomos para a rua defender o PT. Infelizmente, tem um companheiro que emana a imagem do partido. E nós não podemos permitir. Nós vamos cobrar, vamos olhar para o deputado Raimundo, nós queremos olhar no olho do senhor quando sair do Senado, queremos olhar aqui do deputado da Câmara, eu já estou profetizando.
Já profetizei ao deputado Arthur Bruno, como Chico Lopes, aí eu garanto, gente, eu vou usar essa propriedade, pode confiar, no deputado Chico Lopes, no Arthur Bruno, que do Plano Nacional de Educação, propostas sobre aditivas, né? E graças a Deus está indo muito bem. E eu tenho certeza que de vocês vão ser melhor ainda. Vamos esperar, apesar do senhor ser aluno do senhor Chico Lopes, mas nós vamos olhar para o senhor e para ele também. E pode acreditar que a vitória é certa. Com certeza, nós não queremos que seja mais um que possamos colocar e dizer os nossos traidores. Nós queremos colocar os nossos apoiadores, as pessoas que a gente confiou. Obrigada. Obrigada, Ritinha, pela clareza. E vamos contar agora, vamos chamar aqui o Clóvis Barroso Veras, que é nosso presidente da AFEC e também está aqui nesse esforço de sensibilizar, né, os deputados e a bancada. Boa tarde, pessoal. Para todos. Quero saudar a mesa, em nome dos deputados federais, estaduais, em nome da presidente da mesa, Eliane Novaes. E falar um pouco da PEC 555. Isso foi uma injustiça muito grande que fizeram com os aposentados e pensionistas, principalmente as pensionistas. Hoje sofre tanto. Sofre tanto por quê? Porque na hora que o marido morre, ela perde logo 30% do seu... além de perder o marido e a família para criar. Nós temos que olhar para as pensionistas. As pensionistas merecem também. Viu? Eu sou filho de pensionista. Tive sorte nos meus estudos. Comecei na terra do Chico Lopes, no Piauí. Eu sempre digo para o Chico Lopes, eu sou cearense de nascimento, mas piauiense de coração. E o Chico Lopes já é o contrário. É nascimento do Piauí, de nascimento, e cearense do coração. Nós somos o inverso. E aqui eu fiz o concurso da Fazenda, aprovei, trouxe a minha família para cá, botei os irmãos para educar, viu? Voltei